hermanos e hermanas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a esse cantinho que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas nas sessões de autocura estelar sempre me perguntam, sempre me pedem, e que é o seguinte: como eu começaria a praticar a minha espiritualidade se eu estivesse começando hoje? É claro que cada pessoa tem um caminho, nada acontece por acaso, tudo tem o seu momento certo de acontecer, mas se fosse hoje, né, como eu seguiria nessa jornada espiritual, passando por tudo que eu já passei até esse momento, até esse agora? Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou dar dicas muito valiosas e muito maravilhosas para você que está num caminho de despertar espiritual, dinâmica de chamas gêmeas, enfim, que está se conectando cada vez mais com esse rolê lindo e muito louco. Mas antes, deixa só eu me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui neste momento, neste agora, Fernanda Tollen, terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que é a autocura estelar. Exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. O primeiro ponto, né? Se eu estivesse começando hoje na espiritualidade, na prática da minha espiritualidade. O primeiro ponto, assim, que eu acho muito importante é literalmente a intenção e a entrega ao caminho espiritual. Por que eu falo isso? Porque muitos processos internos desafiadores, dolorosos algumas vezes, vão vir à superfície, vão vir à tona. E a gente tem a tendência, né, pelo nosso ego ferido, naturalmente, toda vez que a gente começa a entrar de cabeça no rolê e começam a vir processos muito profundos, a gente sair de fininho, desistir da jornada, tentar dar uma desviada no caminho. Então, assim, o primeiro ponto de ter em mente, ok, estou neste caminho, estou pronta, estou pronto para poder de fato praticar, desenvolver cada vez mais a minha espiritualidade, expandindo a minha consciência, literalmente falando. Então, o primeiro ponto é intenção e entrega. Se joga de cabeça e de coração. Porque vão ter momentos desafiadores? Vão ter momentos dolorosos? Vão. E não é motivo para vocês deixarem com que o ego dê um chilique daqueles e desista do rolê. Porque, né, nossa principal missão aqui é a nossa evolução. Então, evolução como espíritos, como seres energéticos espirituais, vivendo uma experiência humana, evoluindo através da experiência humana. Porque, em essência, já somos evoluídos, né? Como fractais diretos de Deus, do Criador. E, como eu sempre digo, não existe uma receita de bolo pro rolê. Então, assim, ok, nossa, Fê, o seu caminho espiritual foi assim, assim, assado. Nossa, mas eu não passei por isso, eu não passei por aquilo. Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Isso, durante muitas vezes na minha jornada, me deixou muito confusa. Porque logo no início, quando eu comecei a ter conexões mais profundas e de seres que eu não entendia quem eram ou o que estava fazendo aqui, né? Eu ficava muito confusa, achando que eu estava doida. Tinham pessoas com que eu compartilhava as minhas experiências que não tinham tido aquelas mesmas experiências. Apesar de já estarem bem mais avançados, digamos, do que eu dentro da jornada, lembrando aqui que não existe mais avançados ou menos avançados. É só para vocês terem uma noção de uma dimensão real do rolê, tá? Pessoas que já estavam mais maduras, digamos assim, melhor dizendo, vamos trocar. Pessoas que já estavam mais maduras na jornada não haviam tido aquelas experiências. E aí, como eram como se fossem mentores, né, humanos aqui pra mim naquele momento, eu muitas vezes achava que eu tava louca e que tipo, não, que deixa isso pra lá porque o rolê não é por ali. E não é bem assim. Porque não fazia parte do planejamento de alma deles, mas fazia parte do meu planejamento de alma. Então, é muito importante que
vocês, em primeiro ponto, né, tenham essa entrega, a intenção de fato de estou dentro do caminho e vou me manter trabalhando em prol da minha evolução, da ascensão da minha alma e tudo mais, tudo que a gente já sabe, tudo que a gente já fala aqui. Seguidamente de não vou me comparar, porque eu sei que não existe uma receita de bolo. Então, se está acontecendo algo comigo, eu vou procurar entender aquilo, eu vou procurar integrar, ressignificar, trabalhar, né, naquela direção. Porém, não é porque não aconteceu para o outro que vai acontecer para. Aliás, não é porque aconteceu para o outro que vai acontecer para você, e não é porque não aconteceu para o outro que não pode acontecer para você. Cada um tem uma jornada, cada um tem um caminho e todos os caminhos, todas as jornadas são importantes. Todos, todos, todos. Quando a gente começa a se entender dentro dessa unicidade de fato que somos todos em algum nível conectados, de verdade, a gente começa a entender que cada um tem um papel muito importante. Que nenhum papel é mais importante que o outro. Que nenhuma jornada é mais importante que a outra. E que assim, por mais que a gente se ache um grãozinho de areia no meio de uma praia, uma gota dentro do oceano, porque somos uma gota dentro do oceano, sem aquela gota, o oceano não estaria completo, não seria o mesmo, não teria a mesma frequência, a mesma vibração, a mesma ondulação. Então entenda o seu valor. Entenda o quanto a sua jornada é importante aqui, nesse agora. Por mais que você ache, que você acredite que é pouco ou que é pequeno, não cai nessa, porque é importante, tá? Então, intenção, entrega, não se compare. Primeiro ponto que eu falaria para aquela Fernanda lá de 2008, quando estava começando de fato a entrar no rolê. Segundo ponto, cuide da sua energia. Sei que estamos aqui experienciando uma vida física na matéria, porém, quando a gente entende quem realmente somos e o que estamos fazendo aqui, entendemos que tudo começa no campo energético. Isso aqui é apenas uma materialização, uma condensação, uma cristalização de fato da energia que está reverberando no nosso ser, no nosso campo. E a gente cuida desse alinhamento da nossa energia através dos nossos 4 níveis, que eu sempre falo por aqui também, que é o nível físico, mental, emocional e espiritual, tá? Então, assim, muitas vezes a gente acha que por estar numa dinâmica espiritual, energética, que a gente não tem que olhar para o físico, que a gente não precisa olhar para a vida física ou para o corpo físico. Aí a gente se engana e muito. Que a gente não precisa olhar para a nossa programação mental, para o nosso sistema de crenças. Que a gente não precisa olhar de fato para as nossas emoções. Então, assim, muito importante que você trabalhe no alinhamento de fato da sua energia, alinhando esses 4 níveis. E tem um ponto que é muito importante aqui, que eu falaria bem olho no olho para aquela Fernanda lá de 2008, que é olhar para o corpo físico como um auto-observador de fato do que está acontecendo na sua energia. Porque o que acontece? A gente tem uma glândulazinha bem pequenininha, do tamanho de um grãozinho de arroz cozido, mais ou menos, que fica bem no centro do nosso cérebro, que chama glândula pineal. A glândula pineal, ela funciona como se fosse uma anteninha de transmissão entre os mundos sutil e físico, tá? E quando a gente nasce, ela tá linda, completamente descalcificada. À medida que a gente vai crescendo, pelo nosso estilo de vida, pela nossa alimentação, pelos cosméticos que a gente usa, pasta de dente, água, flúor na água, alumínio, enfim, por tudo que o nosso corpo físico está inserido, né, que ainda não temos uma vida saudável como deveria,
acaba calcificando essa glândula pineal, entre outras coisas, tá? Que calcificam também, gente. Aqui eu tô fazendo bem um resumo. Acabam calcificando essa pineal. E a glândula pineal calcificada é a mesma coisa de você estar o quê? Abafando, tampando aquela anteninha. Então começa a te desconectar de fato do mundo sutil, dos seus níveis sutis, dos seus corpos etéricos, astrais, enfim, todos os seus níveis. Então, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde física, que a gente cuide da nossa alimentação, do nosso corpo físico, através de pranayamas, que são respirações, através de posições, exercícios físicos, yoga, caminhada, corrida, tai chi, não, gosto de crossfit, enfim. Vá no que adapte para você, do que faz o seu coração vibrar, do que faça sentido para você. CrossFit não faz sentido para mim. Fernanda não se encaixa num CrossFit, não faz parte da minha essência e nem da minha personalidade. Então, eu amo corrida, eu amo yoga. Para mim faz sentido, né? Fiz um tempo de Muay Thai e amei. Ok, faz sentido para mim. Para você pode ser o CrossFit e tá tudo bem. É uma forma de você estar cuidando literalmente do seu corpo, não com um propósito estético. Problema nenhum também se você quer um propósito estético. Mas aqui a gente está falando de alinhamento energético, de saúde, de fato, do corpo físico, tá bom? É o propósito aqui. Então, exercícios, pranayamas, respirações, meditação, né? Integrando a mente, acalmando a mente, fazendo com que o seu corpo mental, de fato, fique mais harmonizado, mais alinhado à sua frequência. Que mais? Enfim, ter uma alimentação equilibrada para ajudar, de fato, você na descalcificação dessa pineal, na movimentação de fato das suas principais glândulas endócrinas que comandam todo o seu corpo físico. Porque é assim, gente, olha só. Quando a gente entra dentro de um grande despertar espiritual, seja ele qual for, dinâmica de chamas gêmeas, ou uma mudança drástica de vida, ou alguém da sua família que desencarna e você acorda naquele momento, enfim, uma experiência de quase morte, não interessa qual tipo de despertar que você esteja entrando ou já esteja nele. Quando você entra, naturalmente, para que você se conecte diretamente à sua essência, à sua energia divina, né, de quem você realmente é, precisamos liberar alguns bloqueios que estão aí no seu campo, que estão aí enraizados no seu ego, na sua personalidade, em várias camadas, que pode estar a nível emocional, a nível mental, enfim, a gente não vai entrar nesse quesito aqui nesse momento, nesse agora, tá? E quando a gente começa a movimentar essa energia, esses bloqueios tendem a vir para a superfície, essas sombras que a gente chama, para que a gente olhe para essas sombras, reconheça essas sombras, ressignifique essas sombras, curando e acolha essas sombras, integrando essas sombras na nossa luz, saindo da dualidade, indo para a unicidade. Tá? Então, o nosso corpo físico, de uma certa forma, já vai ficar sobrecarregado. Porque quando as energias se movimentam, as densas que não te servem mais precisam ser expurgadas de alguma forma. E quando essa densidade é muito grande de uma vez só, pode ser que venham desconfortos no corpo físico, pode ser que venham doenças no corpo físico, porque é uma forma de alerta do seu corpo estar conversando com você e falando: "Oh, acorda! Oh, presta atenção! Tem alguma coisa aqui que não está muito certo." E aí você precisa deixar com que aquilo expurgue, com que o seu corpo libere. Então, quando você se alimenta só de imbondos, como a gente fala aqui na minha cidade, imbondos, gente, é besteiras, tá? É aquele tipo de alimentação que não contribui em nada na sua saúde, não tem vitamina, não tem nada, tá? Então, quando você se alimenta de uma forma completamente descoordenada, só para suprir prazeres ali, né, ansiedade, você acaba sobrecarregando mais o seu campo. Porque em vez de você estar se nutrindo, você está botando lixo para dentro. Ao contrário, quando você começa a se atentar para a sua alimentação, de ter uma alimentação mais saudável,
você está equilibrando todas as suas glândulas. Você está equilibrando todo o sistema do seu corpo físico, fazendo com que, à medida que aquelas energias precisem se movimentar, densificadas para serem expurgadas, o caminho vai estar livre. É como se fosse um sistema hidráulico de uma casa, né? Onde passa toda a água ali. Se aqueles canos começam a ficar cheios de pedrinhas de areia, vai dificultando a passagem daquela água. E aí pode começar a causar infiltração. Uma aqui, outra ali, estoura o cano. Entendeu? É mais ou menos por esse rolê. Então, segundo ponto, que é muito, 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 muito importante, se auto-observe para fazer o alinhamento desses 4 níveis. E principalmente uma auto-observação através do seu corpo físico, do que você anda sentindo, de como você está reagindo a determinadas situações na sua vida, relacionamentos, como está o seu emocional. Inflama o garganta direto. Opa, vamos olhar para o chakra laríngeo. O que está rolando aqui? Tireoide? Paratireoide? Então, assim, é uma auto-observação mesmo e que vocês não precisam saber literalmente sobre um corpo humano, fisiologicamente falando, para poder se atentar para isso, tá? Então, lembre-se, segundo ponto, o que eu falaria para Fernanda lá de 2008? Segundo ponto, se atente à sua alimentação, ao equilíbrio de fato, ao alinhamento de fato dos seus 4 níveis: espiritual, mental, emocional e físico. Tá acompanhando o rolê? Como que tá aí? Tá dando muito bug na sua cabeça ou não? Tá fazendo sentido? Tá falando, uou, é assim mesmo que tá acontecendo comigo? Se estiver fazendo sentido, eu peço que você compartilhe esse vídeo com os amigos, que você curta esse vídeo, que você comente aqui comigo, eu quero saber. Então fala comigo, comenta comigo, vamos conversar comigo aqui através dos comentários. Se isso está fazendo sentido para você, o que você anda sentindo, vamos trocar essa energia. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, que a gente tem muita coisa ainda para falar sobre espiritualidade, despertar, expansão de consciência, dinâmica de chamas gêmeas. Então, assim, estou imensamente feliz com a contribuição de vocês. Inclusive, eu queria agradecer de coração a todos os comentários, todas as curtidas, todos os compartilhamentos, porque de verdade me deixa cada vez com mais certeza do meu propósito nesse aqui, nesse agora, e me preenche de amor sentir a energia de vocês. Então, gratidão, muito obrigada de coração por cada um de vocês que me acompanha por aqui. Ah, gente, inclusive, uma coisa que é muito importante para a gente conseguir realmente alinhar o nosso nível mental é o seguinte: quando a gente entra num despertar, bem no início, a gente tem uma pressa, normalmente, de entender sobre tudo, de resolver sobre todas as coisas, todos os rolês, enfim, e a gente começa a estudar, e a gente começa a ler, a gente começa a ver vídeos, a gente começa a absorver um monte de informações, o que é essencial para o seu despertar de fato, porque não adianta você sentar, fechar seus olhos e ficar esperando que tudo faça um download sozinho. Não. Tem coisas aí que precisam ser relembradas. E esses relembrados vêm, nem sei se diz essa palavra, essas coisas que você relembra vêm exatamente do que você lê, do que você aprende, do curso que você faz, enfim. Então é muito importante que você leia bastante, que você assista muitos vídeos que tenham, né, o seu rolê, né, dentro do que você está buscando, que você faça cursos, que você se aprimore espiritualmente falando. Mas é muito importante também que você se dê o tempo de digerir todas essas informações. E aí a gente entra naquela autoobservação que eu falei. Por quê? A gente tem a tendência de consumir informação sem dar o tempo de fato de digerir para que aquela informação seja integrada dentro do seu sistema, dentro do seu campo. E isso acaba trazendo muito mais confusão do que resolução. Então é muito importante que vocês Teve momentos na minha jornada que eu entrei nessa coisa mais frenética de estudo, sem dar o tempo de fato de digerir. E aí passava um tempo eu caía de cama. Literalmente falando. Caía de cama. Com enxaquecas horrorosas,
de nenhum remédio melhorar durante muitos dias, bem no início, tá? Enfim, muitas coisas, muitas coisas. Por quê? Porque eu não estava dando o tempo de fato que o meu organismo, o meu sistema precisava para digerir aquelas informações e eu poder passar para o segundo passo. Então é uma coisa importante que entra aí nesse segundo ponto que achei relevante trazer para vocês. E com todos esses pontos, não menos importante, pelo contrário, a gente vem com o terceiro ponto que eu falaria para Fernanda lá de 2008, que é o seguinte, para mim é dos mais desafiadores até hoje, tá, gente? Inclusive, até hoje. Porque é ter resiliência e paciência no processo. Eu brinco com uma amiga minha, Marluce maravilhosa, minha amiga terapeuta que me acompanha, que me auxilia demais, demais na minha jornada. Até hoje, um beijo, amiga, beijo, beijo, beijo. O que acontece? Eu falo com ela, o dia que eu tiver um filho ou uma filha, ele vai chamar paciência, eu vou tatuar paciência aqui na minha testa. Porque a minha vida é ter paciência, não tem condição. Não tem condição do quanto eu preciso ter paciência na minha vida, do quanto eu preciso de fato ter resiliência na minha vida. Então, assim, se você tá numa caminhada, numa dinâmica espiritual, se você tá realmente praticando, né, nesse desenvolvimento da sua espiritualidade, cara, resiliência e paciência. Por quê? Porque tudo tem o tempo divino de acontecer. E quando eu falo tempo divino, é o tempo de Deus? Sim, é o tempo de Deus, que é ditado pelo seu superior, né, naturalmente. Porém, vai, né, descendo, as ordens vão descendo lá de cima, entendeu? Porém, esse tempo divino não está escrito que vai ser exatamente na data tal, pá, pá. Não. Na verdade, tudo já é, tudo já está. Não existe passado, não existe futuro, realmente. Essa linha de tempo linear, já falei em vários vídeos aqui, é simplesmente uma percepção racional do nosso cérebro humano para que a gente consiga se localizar dentro do rolê. Mas não existe de fato, tudo já é, tudo já está acontecendo. Então, quando a gente fala de tempo divino, tudo já está. Porém, você precisa de fato ter merecimento para que aquilo aconteça na sua vida. E quando eu falo merecimento, não é como um castigo. Não é de uma forma pejorativa. Não é tipo, olha, você foi boazinha, então você tá merecendo ganhar um sorvete. Ou não, você não foi boazinha, você não merece ganhar um sorvete. Não, não é assim. Quando eu falo merecimento, é no sentido de você estar pronta, com as informações integradas dentro do seu campo, para receber mais aquela informação, mais aquele download, mais aquela experiência na sua vida. Então não adianta querer, como a gente fala aqui em Minas, passar o carro na frente dos bois. Não adianta. Você vai experienciar aquele fato que está no seu plano de alma quando você estiver pronto, pronta para experienciar no tempo divino. Se você se alinha, tudo acontece assim. Já tive muitas experiências que aconteceram assim, gente. Muitas experiências, muitas. E já tive, inclusive, coisas que eu nem imaginava, sabe, acontecendo de uma forma... Porque, né? O nosso ego, ele tem a falsa sensação de controle, mas ele não tem controle de nada. A verdade é essa. Então, assim, a nossa alma sabe o que a gente precisa, o que a gente está pronto, o que a gente merece experienciar para evoluir através do prazer, através da felicidade, através, enfim, de coisas, de energias, de vibrações boas, através do amor. Não precisa ser através da dor, né? Só que o nosso ego, com essa necessidade de controle, acaba caindo nesse lugar. Então, uma coisa muito importante, é o terceiro ponto, eu falaria para Fernanda, não só lá de 2008, cara, mas eu falaria para Fernanda, e eu falo todos os dias da minha vida, assim que eu acordo, resiliência e paciência, porque a estrada é longa, tem muitas experiências, tem muitos picos, mas também tem muitos vales. Então a gente tem que literalmente ter a humildade de saber reconhecer os nossos processos, de se auto-observar, de se acolher,
de entender os momentos certos para cada coisa. Muitas vezes a gente quer as coisas para ontem, mas a gente não está pronta para experienciar aquilo ainda. E não é culpa de Deus, não é culpa do coleguinha, não é culpa de ninguém, nem sua culpa. Na verdade, você só ainda não está pronta para experienciar aquilo. E tá tudo bem, porque você está numa caminhada, numa jornada espiritual. Você tem que aproveitar o caminho. Quando você chegar lá, acabou. Entendeu? Então, aproveita a jornada. Como eu sempre falo, e tô falando, frisando mais nesse vídeo aqui, tô dando dicas que eu daria para Fernanda de 2008 para facilitar a caminhada de uma certa forma. Porque eu tive que passar por muitas coisas sozinha e eu entendo que precisava ser dessa forma, para que eu integrasse as coisas da forma que foram integradas e hoje pudesse estar aqui falando com vocês, auxiliando outras pessoas em seus processos de autocura. Eu tenho essa consciência e agradeço muito por isso. Mas não existe receita de bolo. Então, tudo que eu tô falando aqui, tem coisas que vão fazer sentido para você e tem coisas que não vão fazer sentido para você e tá tudo bem. Mas podem ampliar um leque aí dentro que te levam para um outro estado de consciência, uma outra percepção. E que te ajude na sua caminhada, te ajude no seu rolê. Entendeu? Então, assim, resumidamente, quais são os 3 pontos principais que eu falaria com a Fernanda lá de 2008 para auxiliar ela nessa caminhada espiritual? Primeiro ponto, intenção e entrega. Intenção, entrega e não se compare. Primeiro ponto. Segundo ponto, tenha uma rotina de alinhamento dos seus 4 níveis. Meditação, pranayamas, alimentação saudável, exercício físico, leitura, tempo de integração de todas as coisas. Ah, Fê, eu tenho que fazer tudo isso? Não. Vai no seu tempo. Ah, eu consigo meditar 2 vezes na semana. Tá ótimo para começar. Ah, eu consigo meditar todos os dias da semana, mais 5 minutos por dia. Tá ótimo! Ah, não consigo meditar, mas eu consigo fazer um pranayama, que é uma respiração. Beleza. Vai no seu tempo, no seu momento, ajuste na sua rotina, mas comece. Porque se você não começar, se você esperar o tempo ideal, você vai ficar só batendo cabeça. E terceiro ponto, resiliência e paciência na jornada. Que eu acredito que de verdade é o mais importante para que a gente consiga integrar todas as outras coisas, tá? E, inclusive, pensando nisso, eu tenho um curso muito especial, que é o Autocura Energética, como canalizar a sua energia. Ele já estava disponível em uma outra plataforma de meditação, porém, muitas pessoas não conseguem ter acesso a essa plataforma, né? Então, eu resolvi disponibilizar ele numa outra plataforma, num outro formato, para que tenha uma maior facilidade de vocês conseguirem acessar, tá? De vocês adquirirem esse curso. É um curso de 10 aulas, as aulas são em áudio, todas as aulas têm exercícios e meditações específicas e exclusivas ao final de cada aula, para vocês integrarem todo aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquele rolê. É maravilhoso esse curso, gente, é maravilhoso. Autocura energética, como canalizar a sua energia. Então, para quem tá dentro de um despertar espiritual, tá começando a entender sobre o rolê, já tá na caminhada, mas tem alguns pontos que, né, tá buscando conhecimento e tudo mais, indico demais. Indico muito, assim, mesmo. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui na legenda, tá? O link para você adquirir de compra. E vou ficar muito feliz de ter vocês lá também, compartilhando, trocando essa energia comigo, de verdade. E agora, o último aviso, vou deixar para vocês aqui também o link de uma meditação que tá aqui no canal já, para que vocês possam fazer, auxiliando demais nesse processo de reconexão, de desenvolvimento, de prática da espiritualidade, que é a meditação do auto-perdão. Eu vou deixar aqui no card e aqui na legenda o link, tá bom? Sugiro de coração que vocês se entreguem a uma meditação, gente, curtinha, mas que tem uma potência tão maravilhosa. É uma meditação que ela foi canalizada
com todo amor, com todo carinho. Então, fico muito feliz de poder compartilhar ela aqui com vocês, tá bom? Então é isso, meu povo. Um beijo grande pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Arro!